Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal dos YouTubers, nesse quadro maravilhoso que é o meu favorito, que é o Cultura Z. Hoje nós temos uns convidados especiais, mas antes, primeiro, deixa aí seu curtir aqui embaixo, entendeu? Compartilha com alguém esse conteúdo bacana que a gente está construindo aqui. Comenta o que você acha sobre isso, o que você acha do tema que a gente vai falar hoje. E claro, se não está inscrito no canal, se inscreve ou compartilha com alguém, um pré-adolescente, amigo seu aí, para a gente conseguir mais um novo seguidor, para a gente compartilhar ainda mais, continuar compartilhando esse conteúdo bacana que a gente tem feito aqui no YouTubers. Hoje a gente vai falar sobre histórias, porque, gente, a gente lê quadrinhos, a gente vê filmes, a gente vê séries, a gente lê livros, a gente lê do Senhor dos Anéis a Harry Potter, a qualquer outra referência que você tem aí. As histórias, boas histórias, estão sempre presentes na vida da gente. Então a gente vai falar sobre isso. E por esse tema tão especial, eu chamei, como sempre, meu amigo que está sempre aqui e, vocês não sabem, mas está escrevendo o seu segundo livro, meu grande amigo Danilo Lima. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário você está assistindo. Aqui é boa noite agora. E aqui também embaixo, aqui pelo menos na minha tela, pastor da nossa igreja, que você que veio do Vila Kids vai matar a saudade dele, grande escritor, ator, compõe música também, faz aquela animação legal com vocês aí. Não faz agora porque você não é mais criança, mas quando você era criança você estava lá, grande amigo e para mim um grande escritor, Elias Hermalavicius. Muito bem, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui hoje participando do Z com meu amigo Euler. E vocês já viram ele em uma live, agora você falando, desenhando na verdade, agora ele vai falar sobre as inspirações dele como escritor. Ele é ilustrador, quadrinista, cara, admiro muito o trabalho dele. Guilherme mete com a gente hoje. E aí, gente, tudo bom? Bom estar aqui de novo e vamos falar sobre histórias que são tão importantes pra gente. Então, meu amigo Euler, eu gostaria de falar da Bíblia para começar, que praticamente aí mais de 80% da Bíblia é narrativas, são histórias. Deus, quando ele quis se comunicar conosco por meio da sua palavra, ele decidiu contar diversas histórias. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos a história do povo de Israel, e quando a Bíblia quer apresentar Jesus, nós temos 4 livros chamados de evangelhos que falam sobre a vida de Jesus. Então, praticamente assim, quando chega lá no Apocalipse, nós temos uma visão assim de João também, cheio de imagens, cheios de histórias, e é assim que Deus quis se comunicar com a gente. O que vocês acham disso? Eu acho legal dizer, né, que a questão da história, além da Bíblia, ela sempre teve na humanidade, né? Lá no começo, os homens da caverna desenhavam histórias na parede, depois veio os gregos, né, criaram mitologias com personagens para que pudesse ter tipo, uma referência, se inspirar. A da Bíblia, como se citou até hoje, né, quando a gente vai no cinema, agora a gente tem os nossos super-heróis, são pontos de referência, né, que a gente se identifica. Eu acredito que Deus usou a narrativa, ele escolheu, né, porque tinha tantas formas que ele poderia se comunicar, mas ele escolhe histórias porque histórias criam identificação. E é muito mais didático, porque a galera ali não tinha como escrever. Na verdade, com o tempo que foram desenvolvendo a escrita, ali Moisés que deu um resumão ali nos 5 primeiros capítulos não, livros da Bíblia, mas antes era tudo falando, era contando histórias, as pessoas gravavam aquilo, entendiam de onde elas vieram, quem elas eram, quem era Deus, o que Deus esperava da vida delas, e foi por meio de histórias, primeiro, porque era mais fácil de entender, né? Todo mundo compreendia, desde uma criança, um Z, adolescente a jovem, e também gera muita identificação, mexe mais com a gente, as narrativas são muito didáticas, né? Jesus usava parábolas, então Deus, com toda a sua sabedoria, o autor de todas as histórias, na verdade a maior de todas as histórias, usa, na minha percepção, por conta disso. Eu queria dar o exemplo de Davi, porque eu acho Davi assim, um personagem muito legal, né? Porque ele chega, quando tem um gigante desafiando lá o povo de Israel, né? Um gigante dos filisteus, Davi chega e fala assim, mas né, quem que é esse aí que ousa desafiar o Deus dos exércitos, né? E aí, você sabe que lá na história de Davi, ele pega 5 pedrinhas e ele consegue derrubar um gigante.
mas eu acho interessante a coragem de Davi. Da onde Davi tinha certeza de que ele poderia derrubar um gigante? E aí eu fico pensando nas histórias que Davi ouviu ao longo da sua vida. Então ele pôde aprender a confiar no Deus de Israel por meio das histórias, e aí quando apareceu um gigante, ele fala assim, mas quem é esse daí que ousa a desafiar o Deus dos exércitos? Então a gente aprende com a história, e nós que somos cristãos, nós crescemos na nossa fé por meio das histórias bíblicas. E acho que não só isso, Davi ele se torna uma referência, né? Como o Daniel estava falando sobre essas referências. Depois, nos livros seguintes ali da história de Davi, a gente vai ver, quando sempre que se refere a um rei de Israel, o parâmetro do reinado vai ser Davi, né? Então, diferente do seu antepassado Davi, esse rei foi mal e fez assim, 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 ou como seu antepassado Davi, ele adorou o Senhor e assim, assim, assim. Então, é interessante como Davi também se torna um personagem memorável na história e um referencial histórico pro povo de Israel, e da mesma maneira que ele ouviu as suas histórias, a vida dele se tornou uma história que inspirou, né, outros reis e outras pessoas que vieram depois dele, e nós até hoje, né? E as histórias continuam, né? A Bíblia, no caso, ela fechou ali em Apocalipse. Apocalipse é meio surrealista, né? Tem os personagens mais surreais, assim, né? Difícil de entender ali, mas tem uma narrativa também. Só que as histórias não são apenas um fruto, algo que está na Bíblia, mas, como o Danilo falou, toda a sociedade sempre lida com histórias. E existem histórias muito boas por aí que não são criadas por cristãos ou por pessoas que temem a Deus, mas são pessoas que têm ali a imagem de Deus nelas, que Deus as criou como imagem e semelhança, e como um grande criador e contador de histórias, ele transmitiu isso pra gente. Então a gente tem muita história boa por aí, só que a gente precisa entender como ler e lidar com essas histórias que nós temos por aí hoje, né? Eu acho legal que o Elias falou que a imagem que Davi tinha sobre Deus, né, a confiança dele era sobre histórias, né? Daquilo que ele ouviu sobre o que Deus fez antes. E vai pra gente perguntar, o que as histórias nos contam hoje, né? O que a gente pode aprender sobre elas? Porque as histórias mudou. Hoje a gente está vendo a história na TV, a gente está vendo no cinema, mudou o formato, né? A gente lê histórias em quadrinhos, né? Como se fala, não existia histórias em quadrinhos, não existia Batman, não existia Homem-Aranha, não existia, sei lá, La La Land, essas coisas. Então, o que as histórias hoje podem nos contar, que a gente pode aprender com elas, né? E é só coisa boa, né? Porque umas histórias lá ensinaram sobre Deus, e agora? Eu acho que esse aí é um grande lance, né? Porque há uma teoria que diz o seguinte, que existe praticamente 3 pessoas participando de uma história, né? Você que está ouvindo a história que está sendo contada, que seria a segunda pessoa, e existe essa que está intermediando entre as duas. E essa que está intermediando as duas é você mesmo, só que você meio que criticando a história. Então, não sei se você já teve aquela sensação de estar assistindo um filme, e aí você põe a mão na cabeça e fala assim, não faça isso, não faça isso. Pelo amor de Deus, não entra aí nessa porta, não abre essa porta. Quando você está fazendo isso, você está conversando com você mesmo. E esse diálogo de você conversar com você mesmo, você tem que ficar em alerta para descobrir o que você está falando, o que você está dizendo. Você está comprando aquilo que está sendo falado, que está sendo mostrado na sua tela, aquilo lá está ganhando o seu coração. Então, todas as histórias, elas têm assim, ela toma um partido, ela quer ganhar o seu coração. Então, tem histórias boas e tem histórias ruins. Não estou falando que existe histórias, só as histórias cristãs são boas, como disse o Euler aí. Não, a gente tem histórias, os homens produzem histórias e nem todo mundo é cristão. E aí você vai ter histórias boas e histórias ruins. E você tem que tomar cuidado em saber olhar para aquela história e ver se aquela história tem bons valores ou maus valores. E aí, como que a gente consegue ver se tem bons valores? Baseado na nossa fé cristã.
baseado se a gente conhece a palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente vai ouvir um monte de história por aí, a gente vai assistir Netflix, a gente vai no cinema, a gente vai ver YouTube, a gente vai ler quadrinhos, mas a gente sempre tem que ter um pensamento crítico a respeito das histórias. Eu já me peguei, todo mundo aqui já deve ter vivido isso, de você tá vendo, mano, o personagem é ruim, velho. Só que você gosta dele, você quer que ele se dê bem, entendeu? Porque a construção da narrativa ali, da história, vai guiando isso, né? Ficou em alta, Deadpool surgiu aí, eu lembro dos ex na época que saiu o filme, eu vou ver, assim, eles olhavam pra minha cara, assim, que eu fazia uma cara meio assim, né, tipo, Deadpool, vocês sabem quem é Deadpool? Tipo, ele, na verdade, não, um cara legal, né? Então, às vezes a gente tem isso, porque a narrativa nos envolve, né, e por mais que o personagem é legal, tudo, a gente tem que criticá-lo, né, a gente tem que, mas... gostei do personagem, às vezes tem um estilo bacana, uma roupa bacana, se é um herói, ou um anti-herói, né? Tem um estilo legal, assim, os poderes bacanas, só que as ações não, então a gente tem que conseguir entender. Isso é bacana desse personagem. Talvez você quer ser que nem o Matt ali, um ilustrador e quadrinista, gosto de assistir esse anime pelo estilo, essa animação pelo desenho, tudo. O estilo de construção de histórias é muito legal, mas tem que tomar cuidado porque certos valores aqui não se adequam com as orientações de Deus, né? Então a gente tem que desenvolver esse pensamento crítico, que na verdade, né, eu utilizaria a expressão filtro, você tem que filtrar, ver aquilo que é legal, reter o que é bom, a Bíblia fala, tipo, guardar, se apegar, aprender aquilo que é bom e tirar aquilo que não é legal. Ontem eu assisti um anime com meu filho, pode dar spoiler do anime, Euler? Só avisa que não vai ter spoiler. O anime chama Tempo com Você. E aí no anime é o seguinte, a menina tem que fazer a chuva parar e sair sol. E o menino se apaixona pela menina. Só que se ela... E aí tá um tempo assim muito chuvoso em Tóquio, que ia inundar Tóquio, assim, acabando com a cidade de Tóquio. Então essa menina ela tem o poder de fazer a chuva parar. Mas para ela fazer essa chuva parar de uma vez por todas e fazer sol, ela tem que se sacrificar, ela tem que morrer, né? Aí o que acontece, né? Eu tô contando a história e já vou dar um spoiler aí, meninos, pulam aí a contagem. A menina, ela vai lá e sacrifica para ter sol lá em Tóquio. O menino, ele passa por um portal, ele vai atrás da menina porque ele tá apaixonado. E aí no final ele traz a menina de volta para a Terra. Quando ele traz a menina de volta para a Terra, começa a chover novamente. E aí, qual é o final da história? Tóquio é inundada de água e o menino fica com a menina, né? Então, todo o sacrifício que a menina fez para salvar Tóquio, o menino vai lá e salva a menina por amor. É muito bonito assim você pensar no romance dos dois. Mas se você pensar por outro lado, que os dois acabaram com Tóquio, aí você fala assim, cadê o altruísmo dessa história, né? Então eu e o Estevão, junto com meu filho, nós ficamos passados, falando assim, nossa, cara, o cara fez de tudo, né, para salvar a menina, mas ele não levou em consideração toda a cidade de Tóquio, né? Então é muito engraçado essas relações, porque você se apaixona pelo casal ao longo dos desenhos, vocês torcem para eles ficarem juntos, mas não tinha um jeito. E o jeito que tinha era uma catástrofe. E eles preferiram terminar o desenho com a catástrofe. É interessante o que você está falando, porque são todos artistas aí, e talvez pode até falar que não existe arte neutra, né? Acho que toda arte ela tem um propósito, tem uma mensagem ali. E quando a gente está assistindo algo, se a gente só se deixa às vezes se levar, a gente não percebe que está sendo ensinado, né? A gente não percebe o que ele está querendo falar, porque atrás da história que você está lendo, que você está assistindo, está consumindo ali, existe alguém que estava pensando naquilo, né? Existe uma pessoa por trás daquela história que tinha uma ideia, que estava querendo comunicar a você algo através daquela história. Então, eles usam um termo interessante, né? Que é conquistar o seu coração, né? Então, existe espaço narrativo, as pessoas estão tendo uma guerra, na verdade, atrás do nosso coração, né? Por isso que é importante o pensamento crítico, os filtros, né? Mas eu até jogo assim no ar, assim, até talvez o médico que trabalha na área, poder falar qual que é a importância também de criar histórias, né? Eu acho que
as histórias elas têm um poder de transportar a gente. Então, quando eu, por exemplo, penso em escrever uma história, sempre vou pensar em como o meu leitor, no caso, como eu escrevo histórias em quadrinhos, né? A pessoa vai ler a minha história. Então, como o meu leitor vai se identificar com o meu personagem, quais pontos em comum eu consigo colocar nesse personagem com o dia a dia, ou com a realidade, ou com a vida do meu leitor, né? Você vai procurar pontos onde você se identifica, porque isso que vai criar essa conexão. E é justamente essas conexões, essa identificação, que faz com que a gente se apegue ao personagem, né? E com as coisas que vão acontecer com ele na história, se importe com ele, né? Igual o Elias falou, né? Você vai se importando com o casal ali, com a história de amor que está sendo contada no filme, para que no final você pense que realmente, será que valeu a pena, né? Sacrificar, destruir a cidade inteira para poder viver esse romance, né? E eu acho que essa ideia de você cativar o teu espectador é a intenção de todo autor, né? A intenção de todo diretor de cinema, a intenção de todo mangaka, a intenção de todo artista, né? E eu acho que a gente, como público, tem que estar assim, muito atento com isso, igual o Danilo comentou, de como isso está me afetando, o que eu estou aprendendo com isso, né? As histórias mudaram, né? Como que eu me relaciono com elas hoje, e também entender o nosso contexto nas histórias. Eu gosto muito de histórias mais distópicas, assim. Então, a maioria das minhas histórias se passam num ambiente fictício, onde as situações já são mais extremas de abandono, ou o que a gente comumente chamaria de pós-apocalíptico, assim. Mas é justamente para enfatizar ou para reforçar a maneira com que os personagens vão lidar com essas situações, com esses extremos, com essas faltas, com essas ausências, com a perda, com as conquistas e tudo mais nas situações extremas. Então você acaba reforçando isso através dos personagens. Eu acho que é uma maneira bem interessante de pensar nas histórias, como que as pessoas vão se identificar com o seu personagem, se importar com ele, sentir o que ele está sentindo, passar pelo que ele está passando, né? Se colocar no lugar dele. E esse tipo de história foi importante para o momento que é importante, na verdade, está sendo importante no momento que a gente está vivendo. A gente está gravando isso durante uma pandemia, né? Que emocionalmente a gente ficou abalado. Eu vou ser honesto, nesse segundo lockdown que a gente viu aqui em São Paulo, né? O Matt vive em Curitiba. Não sei como que tá por aí agora, mas eu me abalei, velho. Fiquei mal, fiquei triste em alguns momentos, e certas histórias, não só as narrativas bíblicas, a esperança em Jesus, ou pessoas como Jó que sofreram, e eu posso olhar para a história dele e lembrar que posso e devo confiar em Deus, não só elas me ajudaram, mas como outras também me auxiliaram a lembrar disso, né? O Danilo colocou uma coisa no nosso roteiro, que eu que vou falar, tô roubando sua fala, que o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, o Hobbit, inclusive já foi citado num vídeo nosso, ele fala que todo bom conto de fadas, ou uma história de fantasia ou fictícia, né, ela tem que apontar para uma esperança. E a gente tem a esperança do Evangelho. Então, a gente começar e desenvolver em nós esse desejo de criar boas histórias, seria importante a gente lembrar que elas têm que ter esperança. Que eu vejo que histórias que apontaram para a esperança, para pessoas que sobreviveram a algo, como biografias, histórias de pessoas reais também, nos ajudaram e tem nos ajudado nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza. Mas uma coisa legal, Euler, é assim, a história, você pode ouvir ela não fazer tanto sentido para você naquele momento, e você guardar aquela história no bolso, principalmente as histórias bíblicas. Você guarda lá no bolso, fica lá. Mas chega um dia e uma hora que você saca aquela história, e aquela história passa a fazer sentido, né? Então, por exemplo, Jesus acalma a tempestade. É uma história que se aprende desde criança, que Jesus entrou no barco, dormiu, os discípulos ficaram desesperados, aí acordaram Jesus e Jesus acalmou a tempestade. O que eu contei essa história no ano passado e esse ano para diversas pessoas que estavam passando por uma crise por causa da pandemia, eu não sei quantas vezes eu contei. Mas eu contei para muitas pessoas. Eu contei em velório essa história, né? Eu contei muitas vezes essa história. Porque ela ganhou um grau na pandemia que para mim fazia todo sentido. Jesus acalma a tempestade. Ou Jesus está com você no barco, né?
que é uma coisa simples. Então, e para mim, voltando na Bíblia, esse é o poder das histórias bíblicas. Porque para nós, as histórias bíblicas, elas são a verdade. As histórias, elas são a verdade de Deus para nós. Então, a gente olha para as histórias bíblicas cheio de esperança. Porque o Deus que agiu naquelas histórias é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. Então, a gente pode usar as histórias bíblicas em relação a medo, a ansiedade, e aí a gente pode experimentar Deus por meio das histórias. Você falou um negócio bem legal, porque você falou, puxando que o Martin falou sobre identificação de personagem, né? Eu até falei disso no outro vídeo, assim, um personagem que eu sempre me identifiquei bastante é o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, porque tem que lidar com a questão da faculdade, a questão da vida social, a questão do trabalho, várias responsabilidades. E pra mim sempre foi um personagem assim, que me inspirou bastante, assim, falar, pô, mano, vou tentar lidar da melhor forma possível e da forma correta. Mas no momento mais difícil, passei assim, o personagem que me veio à cabeça foi o Gideão. É o personagem que tava com medo de fazer o negócio e fica ali toda hora testando Deus, até o momento que ele decide confiar, né? Porque apesar do Homem-Aranha ser um referencial legal, o Gideão, ele traz, na verdade, uma realidade, né? Ele sai da fantasia e vem pro mundo real, que é o mundo onde Deus está, né? Que você falou, que Jesus também está no barco, né? E o Homem-Aranha não está no barco. Agora, quando eu penso que nós somos cristãos, nós temos esse acesso. Só que a gente também tem um papel bonito aqui, né? Como imagem e semelhança de Deus, discípulos de Jesus, de ser luz, né? E uma das maneiras que a gente pode demonstrar isso é criando histórias que apontam para essa esperança, ou criando boas histórias, com bons valores, com coisas que vão mexer com o coração das pessoas. Eu já citei Tolkien aqui, mas a gente também tem C.S. Lewis, que criou histórias que tinham um background, um fundo, né, cristão, baseado no evangelho, mas que não era necessariamente falando diretamente disso, né? E eu sinto hoje a necessidade de continuarmos desenvolvendo isso e inspirando outras pessoas a criarem boas histórias, né? Eu ver meninos e meninas, vocês do Z aí, ó, me deem um bom trabalho no futuro, que é pastorear gente artística, gente da literatura, gente dos quadrinhos, né? Agora, como é que a gente consegue colocar isso em prática? Que dicas que a gente pode trazer? Vocês, na verdade, aí é a parte de vocês. Eu confesso, não sou um bom contador de histórias como vocês. Que dicas vocês podem trazer para um pré-adolescente, um menino ou uma menina que aprendeu com a gente aqui a importância de boas histórias e quer começar a aplicar e viver isso? A primeira dica que eu quero dar para você contar boas histórias, né? Boas. Primeiro é você amar Deus. Porque se você encher o seu coração de Deus, se você tá assim com o seu coraçãozinho cheio de Deus, você vai querer contar boas histórias. Você não vai querer contar más histórias. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Eu acho que a gente sempre vai conseguir escrever, desenhar, produzir, né, compor, baseado nas coisas que a gente ou que a gente vivencia, ou que a gente acredita, ou que a gente busca, né, as coisas que a gente quer. Como a gente falou agora há pouco, né, que as histórias, elas devem apontar para coisas melhores, né, elas devem apontar para a esperança. Então, que tipo de esperança a gente busca, né? Quais são as coisas que a gente busca? O que a gente quer que as pessoas aprendam, pratiquem, sejam, né? Então, o Danilo falou agora há pouco do Homem-Aranha, né? A frase tema do Peter Parker é: com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Essa é uma frase que fica marcada para muitas pessoas, né? Então, assim, quando você cria um personagem que carrega esse tipo de lema, né, você quer que as pessoas aprendam sobre responsabilidades. Então, acho que saber o que nós queremos comunicar com as nossas histórias também é uma coisa muito importante. A história, ela sempre vai ter uma ideia. Qual é a ideia da sua história, né? Sobre o que você está querendo contar, sobre o que você está querendo escrever e assim por diante. Seria uma dica minha. Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria assim: leia bastante, assiste bastante coisa, ouça bastante coisa. Às vezes mais de uma vez, porque geralmente a primeira vez que você assiste um filme, você fica imerso naquilo e você não percebe o que está acontecendo. Você só vai você embarca no navio e vai junto, né? E quando você assiste uma segunda vez,
você consegue começar a perceber, agora falando coisa mais técnica, né? Consegue perceber por que aquele diálogo tá ali, por que o filme começou com aquela cena, né? Geralmente você vai ver que os filmes começam com uma cena que não tem nada a ver com o que vai ser a história, mas tá preparando algo para depois, né? Então, repita isso e escreva, depois faça alguma coisa, 1, 2, 3 vezes, assim. O livro que eu tô escrevendo agora, primeiro eu tinha o tema dele, assim, eu queria escrever sobre algo que tivesse ligado com folclore, e depois que eu fui, na verdade, descobrir o que eu queria falar. Eu queria falar sobre mudança, eu falar sobre uma criança que algo que eu vivenciei, que tá saindo do interior, tem uma cidade grande, tá passando por esse momento difícil de mudança, né? Só que isso foi trabalhado, assim, primeiro eu tive uma ideia, joguei fora, não gostei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até você encontrar a sua história, né? Então, não acho que a primeira ideia vai ser próximo Senhor dos Anéis, próximo Harry Potter. Faça várias vezes e consuma muita coisa, assim, conheça, né, o que está acontecendo. Eu acho que essa talvez seja uma dica prática para quem quer começar agora, né? Especialmente pensando em pré-adolescente. Quando a gente... eu lembro da minha adolescência e pré-adolescência, a gente imagina muita história. A gente não para de imaginar. Eu fazia barulho com a boca, né? Manja? Né? Criava os meus heróis, criava os personagens. O lance é que a gente não põe no papel. Então, a minha segunda dica é escreva, porque as histórias não estão tão longe assim de você, né? Elas estão, às vezes, mais perto do que você imagina, porque você já pensa em algumas histórias, né? Nós imaginamos, nós criamos histórias o tempo todo. Então, o que falta, às vezes, é sentar e escrever. Ainda sobre escrever, uma dica que eu uso, às vezes, com algumas histórias minhas, é um método de cartões que eu aprendi com um amigo, Raoni, que também é escritor. E você vai anotando suas ideias em vários papéis. Então, você pode usar cores diferentes para identificar momentos diferentes da história, personagens diferentes, e depois conseguir organizando, por exemplo. Então, esses papéis todos aqui são de ideias que eu não usei para essa HQ aqui. E eu fico guardado aqui para talvez algum outro projeto, algum outro quadrinho que eu vou escrever, né? Mas foram todas pensadas nesse projeto e foram ideias que eu fui, como o Danilo falou, né? Você vai vendo, você pensa, reescreve, tem uma coisa que não ficou tão legal, você vai escrever de novo, você vai mudar. Então, assim, vai escrever e você vai descobrir várias coisas que não estão legais e você vai lembrar, né, do que eu falei, da sua ideia, do seu personagem, do seu ambiente, de qual que é o problema que ele está enfrentando, o que isso vai ajudar na sua história, e tentar ir mudando isso e melhorando cada vez mais a sua história, seus personagens e assim por diante. Eu penso em duas coisas, eu compartilhei com eles aqui, que em alguns momentos eu me senti frustrado porque eu deixei a minha preguiça vencer e não continuei desenhando ou escrevendo. E a minha dica para vocês, pré-adolescente, persevere, vai em frente, tipo, mesmo que você não vá viver disso, mas boas histórias são necessárias, elas são importantes. Nem que você leia só pro seu amigo. Às vezes o seu amigo precisa ouvir uma história. Às vezes você escreveu uma história sobre medo e ele precisa ouvir sobre medo. Às vezes você quer escrever uma história ou fazer um desenho, criar um quadrinho sobre lidar com crescimento, maturidade. Isso vai ser importante um dia para alguém. Então, seja perseverante. E o outro tenha pessoas perto de você que te incentivem. Então, cole em gente que gosta disso também, né? Cria um grupo de pessoas que gostam de escrever. E junta lá e começa a escrever junto. O Tolkien tinha o grupo deles, né, Danilo? O Danilo leu a biografia dele. E o C.S. Lewis estava nesse grupo e outras pessoas. E grandes escritores surgiram dali. Então, essas são minhas dicas para vocês, né? E queria também indicar, gente, eu vou colocar na descrição, você comprar esses quadrinhos bons aqui, lindos do Matt, né? Ele já esteve com a gente numa live, vou colocar aqui na descrição para você comprar. Você, Zê, não toma café, mas você pode aprender sobre café nesse aqui. E esse aqui é bem legal, se você, como eu, não teve tanto contato com seu avô, esse aqui vai ser interessante, vai te trazer umas memórias bem legais. E vai ser importante para você, Zé, porque eu sei que você normalmente cuida do seu avô, da sua avó, e você vai aprender a valorizar o tempo com eles. Gente, muito obrigado. A gente poderia falar muito mais, com certeza, poderíamos falar muito mais.
né? Só que nosso tempo não vamos ficar tão longo aqui, vamos criar um flow de 4 horas. Obrigado, Elias. Muito obrigado, Matt. Muito obrigado, Danilo, por esse tempo, para contar boas histórias. E, gente, não desista, escreva boas histórias, leia boas histórias e pode contar com a gente aqui, viu? Vou deixar o Instagram do Matt, o Elias e o Danilo, vocês já têm acesso mais fácil. A gente pode trocar mais ideia e falar sobre contação de histórias.